Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor, por mais esta graça que Ele nos concede. Estamos aqui buscando entender a voz do Espírito Santo, como está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo de número 11. Assim diz a palavra: aquele que tem ouvidos, preste bem atenção, aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele vai ouvir, vai entender o que o Espírito diz à igreja. Então nós estamos levando essa palavra para aquele que é a igreja. E o desejo e a nossa oração a Deus por ti é que o Espírito Santo possa te revelar a vontade dele por meio dessa palavra, por meio desses ensinamentos, pelas madrugadas que aqui fazemos, para a edificação, consolidação, firmeza da sua fé em Cristo Jesus. Então a nossa esperança é que você seja uma igreja de Jesus, que tenha ouvido e entendimento para entender o que o Espírito Santo fala, porque ele fala especificamente para você. Ele fala especificamente, direcionadamente para a igreja. A continuação de Atos dos Apóstolos, entramos nessa madrugada no capítulo 23, onde Paulo ele continua aqui a sua jornada de testemunho, passando por situações adversas, de intimidação, de ameaças, de perigo de morte. Mas vamos entender o que está acontecendo, o que o Espírito Santo quer nos fazer entender como igreja, quer nos fazer ouvir e entender como igreja. Porque ao ouvirmos e entendermos de acordo com o Espírito Santo fala, ele vai nos tornarmos vencedor. Aquele que é vencedor, ele não passa pelo castigo, pela punição da segunda morte. Esse é o nosso maior livramento. É o nosso maior objetivo em Cristo Jesus, é não ser punido com a segunda morte. Como disse, e nós lemos aqui em Apocalipse 2:11, mas vamos ler aqui Atos dos Apóstolos 23, do 1 ao 10. Paulo diz assim: Paulo, olhando atentamente para o sinédrio, declarou: caros companheiros ou caros patriotas, até o dia de hoje tenho cumprido o meu dever perante Deus com toda boa consciência. Entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam mais próximos de Paulo para que ele esbofeteasse na boca. Diante disso, Paulo lhe afirmou: Deus te ferirá parede
caiada. Pois tu estás aí sentado para julgar segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja agredido. Os que estavam ao redor exclamaram: como ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo replicou: eu não sabia, irmãos, que esse homem é um sumo sacerdote. Afinal está escrito: não fará mal de uma autoridade do teu povo. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de sacerdotes e outras de fariseus, brandou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Eis que eu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ao proferir essas palavras, estabeleceu uma violência polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Porquanto os saduceus afirmavam que não existia ressurreição, e nem anjo, nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditavam em tudo isso. Houve muita discussão e gritaria. Alguns dos membros da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar. Não encontramos neste homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou um anjo que falou com ele? No caso, lá na estrada de Damasco. Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida. Então ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é a maior indagação que nós possamos fazer. Qual é a finalidade do Espírito Santo em nos trazer essa palavra, em colocar essa palavra na vida do apóstolo Lucas, para que ele escrevesse, para que ele trouxesse essa narrativa e por meio dela nós obtivéssemos exatamente o que o Espírito Santo quer nos dizer como igreja. Temos que sempre estar olhando, direcionado pelo que está escrito lá em Apocalipse 2:11. Aquele que tem ouvido e entendimento para ouvir e entender o que o Espírito Santo tem a dizer, a revelar às igrejas. Porque disto diz: o vencedor não sofrerá a punição da segunda morte. É interessante nós sermos como igreja, porque a primeira questão aqui é: somos ou não somos igreja? Fazemos parte ou não fazemos parte da igreja de Jesus Cristo aqui na face da terra? Não importa onde você esteja, o importante é o que você está sendo e de que forma você está sendo a igreja de Jesus. O apóstolo Paulo, ele permanece aqui buscando criar um meio, uma circunstância para se livrar da intenção maligna, maldosa, insânia desse povo.
que quer matar ele, que quer encontrar um meio de motivar as pessoas a acreditar que Paulo deve ser morto, deve ser banido na face da terra. Como nós lemos na passagem anterior, eles chegaram a afirmar que Paulo não merecia viver nessa terra, que tinha que ser morto. E eram pessoas religiosas. Mas isso não quer dizer nada. Porque que adianta ser religioso se não tem ouvido nem entendimento para ouvir e entender o que o Espírito Santo fala às igrejas? O que Paulo está expondo, o que Paulo está testificando, é aquilo que o Espírito Santo quer dizer à igreja, o que o Espírito Santo disse a ele a respeito de Jesus Cristo, da salvação, da vida eterna. Nesse momento que ele é levado ao sinédrio pelo comandante para ser interrogado perante a multidão que quer de todo jeito matá-lo, mas Paulo ele usa estratégia. A igreja ela tem que ter uma estratégia de um escape. Porque olha o que Paulo escreveu. Por isso Paulo escreveu. Porque ele passou pela experiência. Então ele pode afirmar com toda convicção. E ele afirma com toda convicção. Não há provação que não seja humana. Primeira coisa, tudo que passamos está dentro da capacidade humana de suportar. Mas se ocorrer, aí Paulo diz, se ocorrer uma circunstância de uma provação além de vossa força, além de nossas forças, aí cabe a Deus. E isso então Deus agirá. Deus agirá criando um escape. Então é isso que acontece. Paulo está numa situação que agora está além de suas forças físicas, porque aqui ele está completamente fisicamente debilitado, porque machucaram ele, feriram ele de tal maneira que ele não conseguia caminhar. Mas ferido, sendo jogado de um lado para o outro, sendo levado da prisão para o sinédrio, foi levado na presença do governador. O governador manda para outra autoridade e a multidão está acompanhando. A multidão está atrás, com o mesmo objetivo. Satanás nunca sai do objetivo dele. Ele veio para matar, roubar, destruir. Esse é o objetivo dele. É fazer você descrer, desconfiar, desconectar-se de Deus. A função do inimigo é essa, te afastar de Deus, afastar o homem de Deus, fazer o homem desacreditar de tudo aquilo que diz respeito a Deus. Essa é a função dele. Ele vem com essa função. Ele é um enganador. Ele é astuto. Ele é rasteiro. Ele é mentiroso. Então, ele não tem nada a nos propor de bom. Ele não tem nada de bom nem para ele, quanto mais para oferecer a alguém. Mas ele ilude. Ele é mestre em iludir as pessoas, em enganar as pessoas, em mentir. Enganou Eva, enganou Sansão, e por aí vem enganando milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque as pessoas que se tornam igreja de Jesus deixam de ter ouvido e deixam de ter entendimento para ouvir e entender o que o Espírito está passando para as igrejas. O Espírito Santo está sempre falando para as igrejas. Mas se a igreja não escuta e não entende, então a pessoa ela se fecha. A palavra, como disse Jesus na parábola do semeador, a palavra
ela é levada. A pessoa recebe até como um agrado. A pessoa recebe até com alegria. Mas não tem raiz, não tem profundidade. E aí resseca e morre. Então, nós temos que ter em nós, como diz Jesus na parábola do semeador, um coração apto, fértil, para receber a palavra como semente, para que ela frutifique 30, 60 ou 100 por 1. A palavra tem que frutificar. Para a palavra frutificar em nós, nós temos que ter ouvido e entendimento para ouvir e entender o que o Espírito Santo diz à igreja. Por meio dessa palavra, nessa madrugada, nós vemos o apóstolo Paulo diante de uma situação em que ele tem que usar de sabedoria, de estratégia, para se livrar de ser lixado, para se livrar da morte, porque os que estão ali querem comer a carne dele viva, querem ver a destruição dele. Mas ele está seguro daquilo que ele tem, daquilo que ele ouve e entende do Espírito Santo na vida dele. E ele agora vai usar essa estratégia confiando na direção do Espírito Santo, no agir de Deus a favor dele, para não ser morto ali. E então ele diz, Paulo, olhando atentamente para o Sinédrio, declarou, caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido o meu dever perante Deus com toda boa consciência. O cristão, o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, aquele que realmente é a igreja de Jesus, ou seja, é o corpo de Jesus, ele tem que cumprir o seu dever perante Deus com uma consciência limpa. Paulo estava ciente, convicto de que o dever dele estava sendo cumprido diante de Deus plenamente e com a consciência limpa. Ou seja, estava fazendo o que é certo, estava agindo de maneira correta, estava testemunhando verdadeiramente o que aconteceu na vida dele, o que Deus fez na vida dele, a transformação que Deus fez na vida dele, o chamado de Deus na vida dele, para ele pregar o evangelho da salvação. Mas essas pessoas não davam ouvido, essas pessoas não acreditavam, porque o próprio Espírito Santo já havia alertado o apóstolo Paulo. Eles não vão ouvir. Saia do meio deles, porque eles não vão ouvir o que você vai testificar a respeito de Jesus. Mas Paulo precisava testificar, porque Deus já havia falado para Paulo pelo Espírito Santo também, revelado a ele. Quem tem ouvido e entendimento, o Espírito Santo está sempre revelando. Se você não está tendo revelação da palavra, é porque você não tem ouvido nem entendimento para isso. E aí, como igreja, você deve se preocupar em buscar de Deus, que Deus te conceda ouvidos e entendimento, para ouvir e entender o que o Espírito Santo está sempre falando a você como igreja. Então, Paulo, o Espírito Santo estava sempre falando uma coisa importante que nós devemos observar na vida de Paulo. É que Deus sempre colocava Paulo um passo à frente dos seus inimigos. É isso que nós, como igreja, como seguidor de Jesus, nós temos que estar sempre pedindo a Deus para que Deus nos coloque um passo à frente dos nossos inimigos. Porque se Deus colocar a igreja, a tua vida, um passo à frente dos teus inimigos, o Espírito Santo vai estar te revelando. E você vai estar preparado para as armadilhas e ciladas do inimigo. Por que o apóstolo Paulo estava sempre um passo à frente dos seus inimigos? Porque Deus colocava ele. O Espírito Santo estava sempre revelando a ele o que estava para acontecer. E aí ele já sabia como agir. Ele sofria danos físicos? Sofria. Porque estava no plano, no projeto, do chamado dele. Deus chamou ele, mas ele teria que passar
por essas circunstâncias de sofrimento. Porque ele era um perseguidor. Ele maltratava as pessoas anteriormente, antes de conhecer a Jesus. E agora, Deus diz, agora você vai sofrer por isso. É a lei do retorno. Daquilo que semeamos, colhemos. Então veja como é importante, como igreja, o que Paulo está afirmando. O que é que o Espírito Santo está revelando ao apóstolo Lucas acerca de Paulo diante dessa circunstância que ele está vivenciando. Uma circunstância de momento de perigo e de morte. Não eram só ameaças. Era de fato algo que eles queriam fazer. E estavam procurando uma brecha para fazer. Destruir completamente a vida de Paulo. Mas Deus não queria que ele morresse ainda. Deus queria que ele pregasse para os gentios. E Deus estava levando ele à presença de gentios, de autoridade, de reis, gentios, para ouvir o testemunho de Paulo do que Deus fez na vida dele. Mas ele tinha que usar, como cristão, como alguém que está cumprindo a vontade de Deus, com a consciência limpa, ele tinha que levar e cumprir o chamado dele de pregar o evangelho da salvação e criar, usando de sabedoria, circunstâncias para escapar das armadilhas que o inimigo estava colocando e que ele já sabia antecipadamente. A igreja de Jesus tem que se despertar para estar sempre um passo à frente. Por essa razão disse Jesus, vós sois luz, vós sois sal da terra. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, porque nós estamos vendo aqui escribas e fariseus, ele diz, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Aí Paulo diz assim, quando Paulo fala sobre que ele está cumprindo a vontade de Deus com a consciência limpa, aí o sumo sacerdote chamado Ananias, mas não é aquele Ananias que orou por Paulo para enxergar, não. Aqui é outro Ananias. E tratando o sumo sacerdote Ananias, deu ordem aos que estavam mais próximos de Paulo. O sumo sacerdote deu ordem àquele que estava perto ali de Paulo, naquele julgamento, para esbofetear Paulo. Vai lá e esbofete ele, bate nele. Quando Paulo escuta de que o inimigo está mandando machucá-lo, ele já está machucado. Ele já está ferido. Aí quando ele escuta que o inimigo está querendo mais ainda fazê-lo sofrer, aí ele diz, diante disso, quando ele escuta, ele diz, diante disso, Paulo afirmou a eles. Aí Paulo vai falar diretamente a esse sumo sacerdote. Leva uma palavra de sentença. Diz, Deus te ferirá. Parede caiada. O que é uma parede caiada? Você já passou cal na parede? Passar cal na parede é diferente de passar uma tinta. Quando você passa cal na parede, basta você encostar na parede e o cal sai. Paulo disse, se você é uma parede caiada, a parede fica aparentemente com a cor branca, limpinha, mas ninguém pode encostar nela, porque vai sair facilmente o cal. Quando você pinta com uma boa tinta, permanece, você encosta e a tinta não sai. Já a parede caiada não, ela só tem aparência. Então Paulo diz, Deus te ferirá a parede caiada. Mas Paulo aqui não está sabendo que é um sumo sacerdote. Paulo está usando os instrumentos que ele tem para se livrar da morte, da intenção da morte, daquele povo de matá-lo. Diante disso, Paulo afirmou, Deus te ferirá a parede caiada, pois tu estás assentado para julgar segundo a lei, e contra a lei manda que eu seja esbofeteado, agredido. Você está aí?
para julgar segundo a lei, não contra a lei. Quantas pessoas não estão sendo usadas pelo diabo para agir contra a vontade de Deus, fazendo com que essas atitudes e ações dessas pessoas venham ferir o irmão em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o seguidor de Jesus, na face dessa terra. Aí os que estavam ao redor exclamaram: como ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Ele não sabia que era sumo sacerdote. Então Paulo, para evitar o tumulto maior ainda, Paulo disse: então Paulo replicou: eu não sabia, irmãos, que esse homem é um sumo sacerdote. Afinal, está escrito: não fará mal de uma autoridade do povo. Contudo, sabendo Paulo, aí Paulo usa a estratégia. Imediatamente, ele vai usar uma estratégia, uma saída, colocando uns contra os outros. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio é composta de saduceus e outra de fariseus, bradou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Porque um defendia uma tese e um outro defendia outra. Então Paulo joga exatamente as teses que cada um defende. Eis que eu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Porque Paulo tinha e pregava isso, a esperança na ressurreição dos mortos. Porque essa é a nossa esperança. A ressurreição para a vida eterna. Mas aquelas outras pessoas, ao preferir essas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Olha como é interessante você compreender as estratégias de saída que Deus está criando por meio de Paulo, para escapar da fúria daquelas pessoas contra ele. Houve então muita discussão e gritaria. Se levantaram e começaram a esbravejar. Não encontramos neste homem aqueles que defendiam que havia a ressurreição dos mortos. Começou a defender Paulo. Não encontramos nesse homem nenhum mal. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou um anjo que falou com ele lá na estrada de Damasco? Porque Paulo já tinha dado testemunho para ele. Nós já lemos aqui nas lives anteriores, você pode acompanhar aí pelo nosso canal no YouTube, Pastor Edivânio Pinheiro. Lá você vai ter 380 mensagens de estudos, palavra de Deus genuína, que vai edificar, preparar você espiritualmente para viver uma vida onde você se torna um vencedor. Porque o vencedor, ele se livra da punição da segunda morte. Agora é a pergunta: você é um vencedor ou não é? Porque Paulo afirmou que Deus em Cristo Jesus nos tornou mais do que vencedor. E então, Jesus, por meio do apóstolo João em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, fala que o vencedor, ele se livra da punição da segunda morte. Então, se você é vencedor em Cristo, você vai se livrar dessa punição da segunda morte, porque esse é o nosso maior objetivo. Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante o comandante com receio de que Paulo fosse estraçalhado pela multidão. Olha a fúria que tinha naquele povo, o ódio que tinha naquele povo contra Paulo. E o comandante percebe isso. A multidão enfurecida. Então o comandante ordenou à sua tropa que descesse e tirasse à força do meio deles o apóstolo Paulo e levasse ele para dentro da prisão. Então Paulo escapa aqui da mão dos seus inimigos. Deus deu um escape a ele pela sabedoria de Deus na vida dele. Ele criou um meio, uma circunstância em que eles começassem a
se dividir. Coloca os inimigos, coloca teus inimigos contra eles próprios. Cria uma circunstância pela autoridade de Deus na tua vida, para que eles se embaraçem com os planos deles. E assim, eles não terão atenção que era voltada unicamente para te destruir, porque eles vão se dividir. Porque Jesus disse, uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então os planos deles serão fracassados. Existe um grupo de inimigos querendo te matar, querendo te destruir, querendo arruinar a sua vida, querendo te esbofetear, querendo enfraquecer as tuas forças, enfraquecer os teus argumentos de filho de Deus, que ouve e entende o que o Espírito Santo fala como igreja. É isso que temos que ter. Aí o escape vem, como Paulo afirma com tanta clareza e firmeza, que Deus, quando nós estamos em uma circunstância de provação, além de nossas forças, Deus gera um escape. E aqui Deus gerou um escape pelas palavras de Paulo. O povo começou a se dividir entre aquilo que eles pensavam, mas mesmo assim, Deus vai usar o comandante para tirar ele à força do meio daquele povo, naquela reunião no Sinédrio, porque o povo estava enfurecido e queria estraçalhar o apóstolo Paulo. E tão grande era a fúria contra ele. Mas a mão de Deus estava com ele. A graça de Deus estava com ele. Ele tinha convicção, por isso que ele diz, aqui no primeiro versículo, caros companheiros, até o dia de hoje tenho cumprido meu dever perante Deus com toda boa consciência. Então Paulo tinha convicção de que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava exatamente no plano de Deus. E estava com a consciência tranquila. Por isso Paulo diz, se a nossa consciência não nos condena, o maior é Deus. Então, o nosso papel como igreja de Jesus, o nosso dever como igreja de Jesus, é ter essa convicção de estarmos fazendo a vontade de Deus com a consciência limpa. De termos, pelo Espírito Santo, ouvido e entendimento, para ouvir o que o Espírito Santo fala conosco como igreja. E nos tornar um vencedor. Porque o vencedor se livra da punição da segunda morte. Nós paramos por aqui, nessa estratégia do apóstolo Paulo para se livrar da fúria de seus inimigos em querer matá-lo. A graça de Deus estava sobre ele. E ele soube usar as palavras. Quem não tem entendimento não sabe usar as palavras. Quem não ouve, não entende, não ouve o que o Espírito Santo fala, fica sem palavras. E a igreja não pode ficar sem palavras. A igreja tem autoridade delegada por Jesus. Jesus nos deu autoridade à igreja. Jesus deu autoridade ao corpo dele, aqui na terra, que é a igreja. Não é placa de denominação, são pessoas que estão seguindo a Jesus, fazendo a vontade de Deus com toda a consciência limpa, tendo convicção de que está fazendo certo, o correto, mas mesmo assim passa. Mesmo assim tem que passar por situações adversas, porque o mundo jaz no maligno. Como diz a palavra, vivemos num mundo tenebroso. As pessoas ficam perplexas, muitas vezes, do que o inimigo é capaz de fazer. E ele é capaz de fazer tudo. Você nem imagina. Ele não tem dó, não tem sentimento contra ninguém, seja criança ou idoso. Ele mata as crianças até no ventre da mãe. Leva as pessoas a fazer isso. Como mata depois que nasce, como mata independente da idade. Está destruindo vidas.
constantemente aí. E a igreja, no papel da igreja, de luz e de exercer essa autoridade, tem que levar em conta o que o apóstolo Paulo está fazendo, dando como exemplo do que a palavra está nos direcionando. Lá em Apocalipse 2:11, nós temos que estar nessa direção. Nós queremos ver as pessoas crendo, nós queremos ver as pessoas entendendo o plano de Deus de salvação. Toda alma precisa, tem necessidade, toda alma é carente da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. E nós temos que desejar isso para as pessoas, mas há sempre um grupo de pessoas que não aceita de maneira nenhuma, como esse grupo aqui, e que o próprio Espírito Santo falou para Paulo. Eles não vão te ouvir naquilo que diz respeito ao seu testemunho acerca de Jesus. Então Paulo já estava consciente que eles não iam ouvir, mas ele pregava. Ele testemunhava a si mesmo, porque Deus queria que ele testificasse para os gentios. E a forma de ele chegar até os gentios era passando por toda essa circunstância. E Paulo estava entendendo que isso aqui era um plano de Deus para ele chegar aonde Paulo tinha que testificar de Jesus, que Deus ia caminhar levando ele. E Deus ia orientando ele, sempre dando a ele a graça de estar um passo à frente dos seus inimigos. Que o Espírito Santo esteja nos dando essa graça nesse dia, nessa quinta-feira. Essa graça de estarmos um passo à frente dos nossos inimigos. Que o nosso bom Deus nos conceda essa graça de nos colocar um passo sempre à frente dos nossos inimigos. Porque aí nós vamos estar preparados para as suas armadilhas. Paulo estava preparado para as armadilhas. É tanto que ele sai. Ele consegue sair vitorioso delas. Eles estão aqui preparados para estraçalhar ele. A palavra que foi usada pelo comandante é estraçalhar. Porque estavam furiosos, enfurecidos. A multidão enfureceu-se. E foi preciso que Paulo fosse arrancado à força do meio deles. Pelos soldados que o comandante percebe, porque o comandante com os soldados estão só observando a reunião que está acontecendo. E para preservar Paulo, ele vai lá e tira Paulo e joga Paulo na prisão. Aí vamos ver na próxima oportunidade a continuação, porque nós estamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos aqui em Atos dos Apóstolos 23. Mas já lemos todas as cartas de Paulo. Está aí no nosso canal, no YouTube. Divulgue. Divulgue esse canal. Compartilhe, se inscreva. Aperta lá o sininho. Dá um sinal de ok, positivo ou negativo. Não importa. Se você gostou, a palavra foi edificante para a tua vida, aperta lá o sinal de positivo. A mãozinha para cima. Não gostou? Então aperta para baixo, não tem importância. Aperta o sinal negativo. O importante é que nós tenhamos a tua resposta, a tua opinião, porque vamos estar orando por ti. Vamos estar levando essa palavra constantemente, porque esse é o nosso dever. Estamos plenamente convictos, como Paulo, e que estamos fazendo a vontade de Deus por meio desse meio de comunicação, que é a internet. Estamos levando a palavra. Estamos aqui buscando ter ouvido e entendimento, para ouvir e entender o que o Espírito Santo está nos falando pelas madrugadas aqui, para nós que somos igreja, do que nós devemos ser, de como deve ser o nosso comportamento, como os filhos de Deus no passado escaparam de armadilhas de morte, porque Deus colocou eles à frente, um passo à frente dos seus inimigos. Deus alertava, Deus avisava muito antes de acontecer. Então é assim que nós escapamos dos laços do inimigo. Aprenda a escapar
dos laços e armadilhas do inimigo. Que Deus nos conceda isso. Aí, para encerrar, deixa eu só ler aqui Apocalipse. Em vez de ser o capítulo 2:11, o capítulo 3, versículo 11, diz assim: esse que venham sem demora, conserva o que tendes, para que ninguém tome a tua coroa. Como igreja, entenda uma coisa, ele está aqui alertando e confirmando que logo, ele está para vir. Eis que venho sem demora, ele está apressado em vir. Mas nós temos que fazer o quê? Conservar em nós o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. O que nós temos que conservar em nós? O que nós temos que ter e conservar? Conhecimento e entendimento da palavra. Daquilo que o Espírito Santo revela por meio da palavra a nós, como igreja de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Seja um companheiro nosso dessa visão, desse trabalho de levar a palavra de Deus, de estarmos orando pelas madrugadas. Compartilhe. Seja uma bênção nesse ministério, orando por nós, compartilhando, divulgando esse canal, ou até mesmo ajudando, se sentir no coração de ajudar. Você vai encontrar em algumas lives o nosso endereço para você poder nos ajudar. De como você deve nos ajudar. Tá lá. Entra lá no YouTube. Digita lá Pastor Edivânio Pinheiro. Se inscreva. Assina. Aperta lá o sinozinho para que quando nós colocarmos uma mensagem nova, você já fica sabendo. E vai divulgando. Vai compartilhando. Nas suas redes sociais, na sua amizade, nas suas conversas com seus irmãos em Cristo Jesus. Nós encontramos um homem de Deus, pregando a palavra de Deus pelas madrugadas, ensinando a verdade, está orando por nós, está nos orientando, segundo o Espírito Santo. Dá a Ele o entendimento para nos orientar, para que nós sejamos fortalecidos e firmados na fé. Só vai me fazer o bem, só vai trazer o bem a quem escutar. Então leva as palavras. Seja um mensageiro, um companheiro desse trabalho. No nome de Jesus. Oremos. Eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes. Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Meu Deus e meu Pai. Te damos graça por mais esta madrugada que o Senhor nos colocou aqui, diante de Ti, para levar essa palavra, para levar esse ensinamento ao coração da igreja. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, dê à igreja ouvido e entendimento para ouvir e entender o que o Espírito Santo falou e está falando por meio desta palavra, por meio desse ministério que o Senhor nos concedeu, segundo o dom que o Senhor nos deu, nos ortogou pelo Espírito Santo, de poder estarmos servindo aos nossos irmãos, levando o conhecimento da Tua vontade, da Tua palavra, ao coração da Tua igreja. Então desperta a igreja, Pai, nesta hora, no nome de Jesus. Coloca o Teu povo, os Teus escolhidos, os Teus ungidos, um passo à frente dos inimigos. Vai, Espírito Santo, trazendo a revelação. Vai preparando a Tua igreja contra as armadilhas e ciladas do inimigo. Vai desfazendo, vai embaraçando os planos do inimigo. Vai embaraçando os projetos do inimigo. Toda essa fúria maligna que Satanás tem colocado no coração de outras pessoas que não têm temor a Ti, que estão a serviço do inimigo, que estão a serviço de Satanás, para se levantarem contra o Teu povo, para se levantar contra os Teus escolhidos, contra os Teus filhos, contra os familiares, contra a Tua igreja. Então, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, vai desfazendo agora, na autoridade do nome de Jesus.
vai fazendo cair por terra, vai fazendo com que o inimigo seja frustrado, que tudo que eles planejarem contra nós caia sobre eles, que eles ficam confundidos, embaraçados, e esses planos sejam desfeitos, e esses planos não venham ser executados contra a tua igreja. Livra a tua igreja, livra o teu povo, livra a família do teu povo de todo mal, no nome de Jesus. Livra, Pai, porque a tua palavra nos orienta a isso. Então livra-nos, Senhor, dos dados inflamados do maligno. Nos livra da peste perniciosa. Nos livra da mortandade ao meio-dia, como o Senhor mesmo fala na tua palavra. Nos livras dos dados inflamados do maligno, das setas que assolam o meio-dia, da mortandade que assola o meio-dia, das ordens de morte de Satanás ao meio-dia, dos demônios que são soltos ao meio-dia. A tua palavra me diz, dos demônios que são soltos ao meio-dia, que se rastejam em busca de suas presas. Então nos guarda, Pai, em nome de Jesus. Seja repreendido este mal. Dá-nos entendimento, dá-nos ouvido e entendimento para ouvir e entender o que o Espírito Santo está falando a nós como igreja. Desperta a tua igreja, Pai, para isso, em nome de Jesus. Direciona a tua igreja na direção certa, no comportamento certo, no dever certo, como o apóstolo Paulo está afirmando aqui, que ele estava pleno convicto do que o que ele estava fazendo era a tua vontade, meu Deus. E estava com a consciência limpa. Nós estamos fazendo a tua vontade, a igreja está fazendo a tua vontade. Deus, então, age em favor da tua igreja. Protege a tua igreja. Blinda a tua igreja contra o mal que há nesse mundo. Nos guarda do mal que há nesse mundo. Nos guarda dos homens maus e perversos. No nome de Jesus. Seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Todo o principado, potestade, toda a hoste espiritual da maldade, todo o príncipe das trevas desse século, seja repreendido em nome de Jesus. Que nenhum dos planos dele e ações dele contra as nossas vidas, contra a igreja, vá à frente. Quebra, Senhor, o cetro do inimigo. Quebra esses laços do inimigo. Desfaz dessas armadilhas do inimigo contra a tua igreja, contra a família da tua igreja. Em nome de Jesus, nos dá entendimento. Revela-nos, Espírito Santo, antecipadamente, o que o inimigo está querendo fazer contra nós, para que nós possamos agir de maneira que viemos nos escapar pela graça do Senhor, derramada sobre as nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Sermos protegidos e abençoados por Ti, meu Deus, ao ponto que o inimigo não consiga nos tocar, nem nos fazer dano algum. No nome de Jesus, cria meios e circunstâncias, Pai, de a cura e o Teu milagre chegar à vida dessa pessoa que está precisando. Nesta hora, em nome de Jesus, que o Teu milagre alcance essa pessoa. Que as Tuas providências cheguem na vida, no lar e na casa dessa pessoa. Em nome de Jesus. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Então peço em nome de Jesus, Pai. Faz com que essa pessoa alcance as Tuas providências. As Tuas bênçãos alcancem essa vida. Em nome de Jesus. O Senhor seja contigo. Deus de Jacó te proteja. Abençoa, Pai, Jerusalém, Israel. Guarda e protege. Prospera Israel e Jerusalém. Defende Israel dos inimigos que levanta todo dia contra eles, mas derrota-os no nome de Jesus, porque Tu és o guarda de Israel. E assim como abençoa a Tua igreja, e age em favor da Tua igreja também, guardando e protegendo, livrando de todo o mal que há nesse mundo. Deus, salva essa nação, salva esse país, salva essas vidas, salva essas famílias, em nome de Jesus, e nos dá entendimento da voz do Espírito do Senhor, nos direcionando, em nome de Jesus. Fica com Deus, amado. Até a próxima oportunidade, em Cristo Jesus. Amém.